que você sabe sobre os índios do Brasil, do Ceará? Que eles têm uma cultura diferente da nossa, que eles têm artefatos diferentes dos nossos, comidas diferentes das nossas, um povo unido. Bom, assim, muito pouco, né? Assim, quase nada que eu sei sobre os índios. Alguns são, como é que eu posso dizer, ainda estão em completo isolamento, né? Outros não, já são assim, um pouco mais civilizados, digamos, né? Hoje em dia eles se vestem como nós, normais, mas antigamente eles ainda têm aquele certo ritual deles, né? Que eles fazem um certo ritual de andar com roupa de palha, luz alguns, né? Muitas das nossas palavras que a gente usa, costumes, assim, advêm de costumes indígenas. Então, mas eu penso que hoje em dia pouca gente ou quase ninguém lembra da importância que eles tiveram para a nossa formação. O que os livros didáticos e a grande mídia passa sobre os índios é uma grande verdade, lenda estereotipada, né? Na verdade, os índios têm uma cultura muito diferente da nossa e para a gente compreender eles melhor, precisaria conviver e se aproximar. Eu me chamo Ricardo Weber Nascimento Costa, nome de guerra Weber Tapeba. Meu nome é Rosa da Silva Souza, sou conhecida como Rosa Pitaguari, né? Meu nome é Roberto Antônio Marques da Silva, agora atualmente sou cacique do povo Anassé. Eu sou Juliana Alves, eu sou do povo de Canindé, município de Aquiraz, na terra indígena Lagoa da Encantada. E assumo o cacificado junto com a cacique pequena desde 2010. Sou liderança indígena aqui da aldeia Lagoa de Itapeba, que fica localizada no bairro de Capuã, no município de Caucaia. Itaguari é o nome do meu povo. Eu moro na cidade de Pacatuba, né, no distrito de Monguba, que leva também o nome da minha aldeia, que é a aldeia Monguba. A minha ocupação, além de defensor dos direitos humanos, da natureza, do ecossistema, eu sou vigilante, sou professor. Hoje eu estou ocupando o cargo de diretor escolar da Escola Indígena Genipapo Canindé, Escola do Meu Povo. Sou advogado indígena e também vereador aqui no município de Caucaia. Hoje eu sou artesã dentro da minha aldeia, sou professora de cultura, ensino as culturas, as tradições do meu povo para as crianças. Nas rodas de fogueira, nas esteiras, e eles vão contar história, né? Como era que era a infância deles, como é que eles viviam, aonde é que eles dormiam, né? Qual era a alimentação deles de primeiro, se era difícil. Essa palavra índio é uma palavra que foi colocada, né, pra gente, mas nós somos nativos dessa terra, né? Então, os meus antepassados, eles eram nativos, né? Então, isso é que faz com que a gente se identifique. É essa história. É a minha avó, ela dizer a maneira dela viver e dizer como é que eles viviam aqui antes. E a gente vê, né, na história delas, a maneira que eles viviam, né, nas tradições que elas repassavam pra gente, na maneira da gente comer, na maneira da gente caçar, na maneira da gente plantar, na preservação do meio ambiente. O que dá mais identidade nisso é a maneira como a gente vive, é a linhagem de qual a gente veio, né? É também os utensílios que ainda usamos, ainda mantemos nisso, né? É a nossa pintura, é o nosso cocá, é o nosso urucu que a gente utiliza. Então todos esses são elementos dessa identidade. E nós nos reconhecemos enquanto indígena para assumir essa identidade enquanto povo originário, né? Então, para nós, o que é ser um povo originário, o que é ser um povo indígena? É manter os laços culturais, de identidade, de memória, de organização política e social diferenciada, de manter costumes, crenças, tradições a partir dos nossos troncos velhos, nossos antepassados.
essas táticas que a gente tinha na época, né? Meu pai, ele faz essas armadilhas de rede para tarrafiar, né? A Irê, no Marco Vivo. Essa é a festa do Marco Vivo, nós temos aqui todo 19 de abril. É aberta ao público. A Irê fazendo a oração, né? Na hora que a gente plantou o marco lá, divisa da terra, a gente participar. A lagoa cheia, né? Uma beleza para nós ver essa lagoa cheia, né? A águazinha limpa, azulada, né? A nossa antiga Cariparina é aberta. Porque, ó, como era a antiga Cariparina, toda aberta, né? Só que dentro da Cariparina fazendo beiju, né? A rapação da mandioca, né? Da raiz, né? Então, isso aqui é muito importante para a gente. Aqui no estado do Ceará, somos 14 povos indígenas, são culturas totalmente diferentes umas das outras. Evidentemente que tem muita coisa que nos junta na luta, né? A luta pela terra, pela educação diferenciada, um subsistema de saúde, de valorização cultural. Então tem muita coisa que une os povos indígenas em torno de lutas que são semelhantes. Mas na sua organização social, cultural, espiritual, tem muita diferença. E o Estado brasileiro precisa reconhecer as suas diversidades. Eu nasci e me criei dentro de um aldeamento, dentro de um povo, dentro daquela localidade, onde até hoje eu permaneço, né? Eu estou com 34 anos, nasci na aldeia, me criei na aldeia, continuo morando na aldeia até os dias atuais. Embora tenha acontecido essa miscigenação, mas o que me valida é diante do que eu acredito. Eu tenho uma plena convicção e certeza das minhas raízes, das minhas origens, né? Tem muitas pessoas que chegam aqui dentro da aldeia e quando olha para nós diz que nós não temos cara de índio. Para nós, quando se fala desse jeito, tem pessoas que se chateiam, tem pessoas que se sentem mal com isso, né? Mas nós sabemos que o Brasil, quando ele foi invadido exatamente pelo Nordeste. E nós, os nossos antepassados, foi que serviram de escudo, né? Para que os outros indígenas que eles acham que é puro e tudo, hoje eles têm essa identidade deles, da visão dos brancos, né? Se hoje as pessoas que vêm de fora e que querem encontrar índios há 519 anos atrás, como o Brasil foi descoberto, vão ser difíceis eles encontrarem, principalmente no Nordeste. Porque se hoje eles olham pra gente e dizem que nós não temos essa cara de índio, são cicatrizes que infelizmente eles deixaram para nós, né? Há uma visão distorcida de que a cultura indígena precisa estar sempre atrelada, né, presa ao passado, ao primitivismo. Há uma ideia de que se o indígena usar um celular, acessar a internet, usar uma calça jeans ou um tênis, deixa de ser índio, né? E essa visão é uma visão equivocada, porque as novas tecnologias também precisam e devem chegar nos territórios indígenas. Evidentemente que todo esse patrimônio cultural nosso ele precisa ser valorizado cada vez mais. Agora, cultura, conceito de cultura, é importante a gente entender que cultura indígena, no nosso caso, ela vai se transformando, ela vai se amoldando a partir dessa evolução do tempo, do espaço, né? E as culturas indígenas não podem estar presas ao passado, elas também evoluem. Então, mas para nós, o que mantém a nossa identidade viva é esses laços com a espiritualidade do toré, né? Da vivência da Jurema, do Mocororó, das nossas festas tradicionais, dos nossos costumes, das nossas atividades de subsistência, do nosso artesanato, das pinturas, né, das músicas, das canções, das histórias do mais antigo. Então são esses elementos que constroem essa identidade, faz com que a gente consiga
mantê-la viva até os dias atuais. Se nós formos observar, os municípios que existem dentro do Ceará são nomes indígenas. E esses municípios eram o quê? Eram aldeamentos de indígena, né? Eram aldeamentos e que eles colocaram aquele nome lá, né? E aí depois foi chegando outras pessoas e foi formando vilas, depois as pequenas cidades, né? Pequenos municípios. Alguns falam assim, minha bisavó era indígena. Se a sua bisavó era indígena, automaticamente tu é um indígena. Porque sanguinamente tu não pertence à tua bisavó. Se a tua bisavó era indígena, tu também, diante do sangue que corre das veias da tua avó, que corre das tuas veias, tu também é um indígena. Então essa questão do pertencimento vem muito da questão familiar, né, de geração a geração. Mesmo você não estando, né, dentro da aldeia, mesmo você não convivendo mais dentro do povo, você tendo sua avó tendo saído do aldeamento e tendo ido morar em outro local, e aí seus filhos nasceram e tal, e aí a família já mora dentro de um outro contexto cultural totalmente diferente de suas raízes, mesmo você não tendo as práticas culturais, mesmo você não dançando mais o toré, mesmo você não se pintando mais, não usando um cocá, não usando um colar, você continua sendo índio. Você só perdeu as suas práticas culturais ou você nunca nem vivenciou essas práticas culturais. Então esse reconhecimento étnico, na verdade, ele é muito mais, às vezes, do indivíduo se reconhecer como é. Mas eu posso me reconhecer indígena? Pode, mas existem vários outros critérios até chegar a um grupo e esse grupo começar a identificar você como indígena, como parente, como parte do povo. E para ter esse reconhecimento dentro de um grupo social é necessário, primeiro, você se identificar, saber de qual família você pertence. Não é somente eu dizer eu sou indígena e pertencer e já está lá, não. Tem que ter a parte familiar, com proximidade de todas as outras famílias, conectado aos troncos velhos, né? Pronto, você se identificou, tem todos esses adereços, né? Mas é necessário você chegar em uma assembleia do povo, numa reunião de um povo grande e nesse momento você ser apresentado a esse povo, se esse povo também aceita você, né? Porque você pode ser de uma linhagem de um tronco velho, mas você não tem a espiritualidade de defender a natureza, de defender a terra e principalmente de defender o seu parente. Então esse povo não te aceita. Se o nosso governo ele conseguir levar as informações reais em massa, pode ter certeza que várias comunidades indígenas estariam se auto-organizando por aí, porque tem muita comunidade indígena que existe, que tem elementos que podem comprovar o seu pertencimento étnico, mas que estão desagregados justamente por conta desse projeto colonial que desagregou comunidades, que afastou da sua própria história. Nós vivenciamos momentos em que negar a existência indígena ela se dava até por nós mesmos, como uma estratégia de resistência, de se manter vivo, porque houve perseguição, houve massacre, houve estupro, houve morte. O
Por um período de tempo, nós tivemos que ficar calado, sem falar para ninguém as nossas origens, onde era que a gente era, se éramos indígenas ou não, até mesmo para que a gente pudesse sobreviver, né? Porque os nossos antepassados, eles não podiam jamais dizer que eles eram índios, não podiam usar um cocá, não podiam usar suas vestimentas. Eles tiveram que calar, né? Tiveram que aprender outra língua, esquecer a língua deles pelo certo período, para que as novas gerações pudessem vir e assumir a sua identidade com mais força. E a partir dos anos 80, dos anos 90, né, nós começamos a nos se levantar e dizer, olha, estamos aqui, estamos vivos, queremos os nossos direitos, queremos buscar, né, o que nos pertence, a nossa terra tradicional. Quando houve esse levante, né, essa emergência, essa reorganização social do nosso povo, a estratégia de dizer que é indígena, de marcar o ponto, de abrir os rituais, de valorizar a cultura, o patrimônio cultural, das histórias, das memórias que sempre esteve vivo, há uma necessidade de externalizar isso. E é o que nós estamos fazendo nos últimos anos, né? A gente faz toré, a gente tem conversa com os nossos parentes, né? A gente encontra um momento de enfrentamento com o governo, sim. A gente se pinta bastante, a gente canta o mais alto que a gente puder no nosso toré, incorpora os nossos encantados, né? E tenta levar o mais distante possível a nossa história, a nossa essência. Quando você for passar esse vídeo para alguém que vai me identificar como indígena, infelizmente, eu digo infelizmente porque nós temos isso, é os adereços que eu estou usando. Né? Se eu tivesse aqui sem o meu cocá, sem um brinco de pena, se eu não tivesse aqui desse jeito, e falando sobre as aldeias indígenas do estado do Ceará e sobre essa identidade, quando você fosse passar a reproduzir o vídeo, todo mundo poderia achar que eu fosse qualquer outra coisa, menos indígena, né? Então, assim, essa identidade, ela se autoafirma a partir do momento que eu ponho também um cocá na cabeça, um brinco de pena, um colar no pescoço, né? A partir do momento que eu ponho um adereço, uma saia, um bustier, a partir do momento que eu tiro a minha chinela do pé e vou para o meio da roda dançar o toré, essa identidade, ela se autoafirma dentro dessas ações que eu vou fazendo como indígena. A gente estamos aí direto falando da nossa identificação, do nosso povo. Eu sou Pitaguari, meu nome é Rosa. Eu uso sempre, eu sou Rosa Pitaguari, a identificação do meu povo, a minha autoidentificação, né? Eu sou Rosa Pitaguari, é o nome do meu povo.
entendeu? Todo canto que eu vou eu falo dessa forma, para que as pessoas comecem a ver e a nos respeitar. As pessoas comecem a entender que nós somos um povo, sim, um povo, não vou dizer que nós sejamos diferentes dos demais. Não, a gente pode ser até igual em algumas coisas, mas nós temos uma maneira de vida completamente diferente. Uma maneira de vida, uma maneira de viver, não pensando só no meu umbigo ou então no meu bolso. Eu penso no inseto que mora nos capinzinhos. A gente pensa no meio ambiente. A gente pensa no bem viver para os nossos filhos, no bem-estar para os nossos filhos, para os nossos netos. Isso tudo faz parte da nossa identidade. E a gente tem que afirmar isso todos os dias, principalmente para esses governantes que estão aí. Principalmente para esses governantes que tem aí. Bora, todo mundo! Quem deu este nó não soube dar. Quem deu este nó não soube dar. Esse nó tá dado. Esse nó tá dado. Oi, desenrola essa corrente dele. Oi, desenrola essa corrente dele. Os índios trabalhar. Quem deu este nó não soube dar. Quem deu esse nó não soube dar. Quem deu esse nó não soube. Esse nó tá dado. Esse nó tá dado. Oi, desenrola essa corrente dele. Os índios trabalhar. Oi, desenrola. Ai, quem deu